Então, quer dizer que você quer comprar um Galaxy novo e não sabe qual escolher, né? Pois bem, hoje eu estou aqui com os 3 modelos da linha S23 para a gente entender o que realmente muda entre eles. Será que você realmente precisa gastar uma fortuna com o Galaxy S23 Ultra ou o mais básico já dá conta do recado? Eu sou o Fábio Jordan e vou tentar te ajudar a definir qual é o melhor para você logo após a vinheta. E bom, olhando por fora, esses 3 celulares parecem muito diferentes. Mas, na verdade, eles têm mais em comum do que você pensa. E também não parece tão diferente assim, no caso, esses dois aqui são muito iguais. O diferentão é esse aqui, né? Mas tudo bem. Primeiro, vamos falar sobre qual deles é o mais recomendado para gamers. Afinal, qual tem o melhor desempenho? Bom, em questão de processamento, os 3 celulares aqui usam o Snapdragon 8 de segunda geração, o que significa que, em teoria, você deve ter a mesma performance nos jogos. Isso na teoria. Na prática, também. No entanto, é bom apontar que, enquanto o Galaxy S23 e S23 Plus vem com 8 GB de RAM, o Ultra tem 12 GB de memória RAM. Em teoria, isso não vai mudar a performance nos jogos, já que mesmo o Genshin Impact, que é um dos games mais pesados atualmente, em geral, não chega a usar 2 GB de RAM. Inclusive, mesmo com o Galaxy S23, você pode facilmente manter vários jogos abertos e alternar entre eles sem ter prejuízo no desempenho. Digo com propriedade porque eu testei, inclusive testei e capturei a tela ao mesmo tempo. Estava capturando, rodando 3 jogos, alternando entre eles e o desempenho estava normal. Então, você não precisa se preocupar que 8 GB de RAM é muita memória. A real vantagem, então, do Galaxy S23 Ultra é que, em alguns jogos, como o próprio Genshin Impact, habilita a taxa de 120 Hz da tela. Algo que parece ser um acordo aí, meio de marketing até, entre a desenvolvedora e a Samsung. Afinal, tanto o S23 quanto o Plus tem uma tela com taxa variável de até 120 Hz. Então assim, na teoria, esses dois também poderiam fazer isso, mas no menu não aparece a opção. Agora vamos falar sobre uso intenso, para você aí que precisa de alta potência e vai usar todos os recursos do celular. A vantagem, então, para você que está querendo alto desempenho, nesse caso vai para o Galaxy S23 Ultra, que vai, é claro, rodar tarefas muito pesadas, como a edição e renderização de vídeos com muitos efeitos, ou mesmo para você usar o seu celular como um PC através do modo DeX. Basicamente, a memória extra que a gente tem aqui no Ultra não deve fechar os apps em segundo plano tão cedo, e você deve sentir a diferença se usa muitos apps, de fato, simultaneamente. Agora, se por uma questão de preferência, de tamanho ou estética, você pegar o S23 ou o S23 Plus, a boa notícia é que nem de longe o desempenho vai deixar a desejar. Inclusive, imagens meramente ilustrativas, para você que trabalha com edição no próprio celular, pode ficar tranquilo que vai rodar suave aqui. Inclusive, vamos dar um Alt Tab, vamos aqui na memória. Aqui você vai ter as informações sobre utilização. Ainda temos 1.8 GB disponíveis. Mesmo o editor de vídeo aqui, está usando 1.3 GB da memória neste momento. Porém, a gente tem outras coisas em segundo plano. Então assim, se por um acaso a edição de vídeo começar a complicar, ele vai fechar os aplicativos em segundo plano, tá? Então não se preocupe quanto a desempenho, que sim, vai conseguir usar tranquilamente qualquer um desses dois aqui para uso intenso, mas a vantagem é do Ultra. Mas, falando em tamanho, a tela um pouco maior aqui do Ultra, nesse caso de edição de vídeo também, pode ajudar. Principalmente também para quem trabalha com 2 apps lado a lado, ou então, se você gosta de fazer as edições aí no próprio celular, já que fica mais fácil de você mexer na timeline e clicar em ícones menores. Olha aí, ó, fica mais difícil de você enxergar então as informações na tela e também, às vezes, de você trabalhar com timelines que tiverem vários vídeos, por exemplo. Então, sim, a tela maior pode te ajudar nesse sentido. O S23 Ultra vai ter sim vantagens, principalmente também por vir com este acessório aqui, que é a canetinha, que permite a você ter melhor produtividade, principalmente para quem já está habituado com o acessório, faz toda a diferença. Mas é inegável que todos aqui são top de linha e os irmãos menores ainda vão se sair muito bem nas principais situações. Então, por enquanto, resumindo, temos para games, basicamente qualquer um vai te fornecer alto desempenho,
O S23 Ultra talvez vai ter uma vantagem ou outra, tem resolução de tela maior, um pouquinho de tamanho a mais também, que colabora numa experiência mais imersiva, mas no geral, um desempenho similar para todos. Uso intenso, novamente, o Ultra continua sendo mais interessante por ter mais memória RAM. Agora, sabe o que é interessante? Se você quer um Galaxy S23 Ultra, ou um Galaxy S23 normal, ou um Galaxy S23 Plus, os melhores preços você encontra no canaltechofertas.com.br. Esses aqui só quando estiverem em oferta. Agora, a linha S22, que já está com os preços mais bacanas, volta e meia está aparecendo por lá e vale você ficar ligado. Então, acessa aí, que temos grupo no WhatsApp, no Telegram, página no Instagram, você receber notificações no dia a dia, e ainda tem aplicativo para Android e iOS. Então, não vacila para ter os melhores descontos. Agora, vamos falar sobre situações do dia a dia. Vale pensar aí o quê? Qual que é o melhor para tarefas variadas? E bom, pensando em tarefas gerais aí, navegação na web, redes sociais, apps de streaming, jogos casuais, todos esses celulares vão te entregar excelente desempenho. Talvez a maior diferença entre eles seja na questão da bateria. Se você é uma pessoa que passa o dia a dia com a tela do celular ligada, provavelmente você vai querer então o Galaxy S23 Plus. Sim, isso mesmo. Por que o S23 Plus? Porque sendo que o Ultra é maior, o Ultra não tem mais bateria? Bom, de acordo com a própria Samsung, temos as seguintes baterias. S23 Ultra, 5.000 mAh com autonomia de até 26 horas para a reprodução de vídeos. S23 Plus, 4.700 mAh com até 27 horas de reprodução de vídeo. E o S23 com 3.900 mAh, conseguindo aí até 22 horas para a reprodução de vídeo. Ou seja, o S23 Ultra realmente tem a maior capacidade de bateria, mas isso não significa maior autonomia. Com a tela maior e de maior resolução, ele acaba tendo menor autonomia do que o S23 Plus. É pouca coisa, né? Tipo, 1 hora, mas ainda assim, segundo a própria Samsung, esse aqui é o que tem mais bateria. Nos resultados práticos, vai te dar sim alguma vantagem extra. Mas assim, vamos combinar que mesmo o Galaxy S23, com duração de 22 horas para vídeos, já dá conta de um dia de uso com muitos apps rodando. Agora, se você está pensando em pegar um desses modelos aqui para trabalhar com redes sociais, vale ficar ligado que todos serão excelentes para fotos. Os 3 aparelhos aqui contam com a mesma câmera de selfie, por exemplo. E, quando eu digo a mesma, significa que tem a mesma lente e também o mesmo sensor. Ou seja, para selfies e vídeos com a câmera frontal, você não vai ter nenhuma diferença se escolher o S23, que tem um valor um pouco mais em conta. Já na parte traseira, S23 e S23 Plus têm as mesmas câmeras. Então, se você está na dúvida entre esses dois, vale apostar no seu tamanho favorito ou no que tiver o preço mais interessante para o seu bolso. De qualquer forma, você sempre prioriza o bolso, né? Seja pelo tamanho de tela ou seja pelo preço. E olha só que interessante, falando nessas câmeras, a Ultra Wide e a teleobjetiva com zoom de 3 vezes é exatamente a mesma em todos esses celulares. Sim, a Ultra Wide e a zoom de 3 vezes no Galaxy S23 Ultra também é igual. Além disso, toda a linha S23 faz vídeos em 8K com 30 quadros por segundo. Como por exemplo, esse vídeo da formiguinha aqui. Se você reparar, olha a qualidade disso aqui. Olha essa formiga em alta definição. Olha isso aqui. Você enxerga as patinhas, o zoinho, os pelinhos, a boquinha da formiga. Simplesmente sensacional essa capacidade de todos para fazer os vídeos em 8K a 30 quadros por segundo. Porque aí você pode até fazer isso, ó, dar zoom sem perder a qualidade nos vídeos. Em geral, para a parte de vídeos, você vai estar muito bem atendido em todos. Além disso, todos os modelos têm a tecnologia Nightography, para você capturar imagens incríveis mesmo durante a noite. E quando eu digo incríveis, são incríveis realmente. Você tem uma boa qualidade. Olha só, foto noturna com muita boa qualidade, alta definição e um colorido excepcional. É de ficar impressionado com todos esses celulares aqui. Agora, é claro, se você quer o máximo de qualidade e tecnologia em câmera, então o S23 Ultra naturalmente é o que você procura. Por que eu digo isso? Que ele tem a câmera principal com o sensor de 200 megapixels, o que dá fotos absurdas e resultados em macro ainda melhores. Bem como ele tem, é claro, a lente para zoom de 10 vezes, então é simplesmente sensacional. E para efeitos de comparação,
Vocês viram que tá aqui o menino, aqui o boneco Woody. E aí, eu fiz aqui no estúdio fotinhos. Então, vocês estão vendo aqui uma tentativa de mesma foto em todos. Até porque que eu digo tentativa? Porque essas fotos eu fiz manualmente, ou seja, segurando o celular e tentando focalizar, enquadrar na mesma posição. Então tem uma leve diferença às vezes de ângulo, mas no geral estão bem parecidas. E o que a gente tem? Resultados muito idênticos, tanto em foco, em colorido, em outros detalhes. Talvez o que você vai perceber aqui, ó, é que a foto do S23 Ultra talvez esteja um pouquinho mais clara, o que é perfeitamente normal. Mas assim, se a gente vai nos detalhes, a gente vê que mesmo ele sendo f1.7 e os outros sendo f1.8, portanto a foto aqui naturalmente seria mais escura, a gente tem uma compensação que ele fez aqui, ó, em abertura e em ISO. Aqui tá exatamente igual, ó. 1/120, ISO 400, ISO 400, só que aqui ficou mais claro por ser f1.7. Então, exatamente a mesma condição. Isso aqui é tudo ajuste automático do celular. Então, não fui eu que coloquei esses parâmetros, ele que identificou. Mas, dependendo de uma foto ou outra, nesse aqui, por exemplo, a gente tem f1.8, 1/60 e ISO 250. Então, assim, às vezes a gente tem uma pequena diferença entre eles por conta dessa diferença de parâmetros. Mas tudo foi o próprio celular que fez de forma automática, inclusive ele mesmo que aplicou depois o HDR. Porque isso aqui não é o resultado que a gente tinha, digamos, não estávamos vendo essa imagem dessa forma aqui no cenário real. Mas com o HDR acaba ficando nessa composição aí. De qualquer forma, é claro que isso aqui é uma foto mais generalista, né? E você pode ver que para cenários com iluminação legal, você vai ter resultados muito parecidos. A gente tem aqui um outro detalhe importante que é macro. E aqui é muito difícil o S23 ou o S23 Plus conseguir o mesmo nível de detalhes do S23 Ultra. Porque ali a gente consegue aproximar muito mais. Então, a gente até consegue ver as fibras do tecido, mas não tem tanta definição. Tem que afastar um pouquinho mais a lente para conseguir ter resultados similares. E mesmo assim, mesmo com vários cliques, demora para chegar nesse resultado aqui. Então, para macro, o Ultra acaba sendo melhor. Mas, se você não é um fotógrafo muito preocupado com mínimos detalhes, todos vão te atender muito bem. E pois bem, já falamos aí sobre as questões de perfis de cada produto aí, né? Evidentemente, o mais alto desempenho é no Ultra, que é um celular muito exagerado em todos os aspectos. Câmera, usabilidade, etc. Design é diferente. Então, esse aqui é para você que quer o máximo da qualidade da Samsung. E para isso, você vai ter que desembolsar a partir de R$ 8.550 à vista no site oficial da Samsung. Mas esse valor já está baixando. Tá? Estamos gravando na Semana do Consumidor este vídeo e nessa semana já tinha esse celular na faixa dos 6.200, 6.300, beleza? Então, mas de qualquer forma, para efeitos de comparação neste vídeo de hoje, eu estou trazendo os valores oficiais, 8.550 para 256 GB. E eu vou falar todos os preços aqui referente às versões de 256 GB. Depois, se você quer a experiência intermediária, é claro que você perde a lente de 10x e perde a canetinha, então é um celular mais comum. Porém, o S23 Plus aqui tem uma grande vantagem sobre esse aqui. Além da bateria que eu falei que é caprichada, né? Ele custa R$ 6.300 à vista, ou seja, considerando os valores oficiais, é uma diferença de R$ 2.250, tá? Vai ter o mesmo armazenamento, vai ter câmera ultra-wide e teleobjetiva igual, perde um pouquinho no sensor e também no tamanho de tela, é claro. Mas tudo isso, né, questão de tamanho e peso, às vezes é muito mais uma questão de gosto do que de fato de vantagem, né? Você pode ter uma experiência muito parecida entre eles. Mas ainda assim, intermediário aí com valor mais acessível. E por fim, temos o camaradinha aqui, que é super leve, super compacto, um charme, esse carinha aqui. O S23 de 256 GB por R$ 5.850. Ou seja, no comparativo com o Plus, você economiza mais R$ 550. 550 não, 450. O que você perde? Perde, é claro, no tamanho de tela, porque
cai um pouquinho aí, né, de 6.6 para 6.1. Então isso dá sim uma diferença na usabilidade. Perde também na autonomia de bateria, porque sai aqui de 27 horas para vídeo e cai para 22 horas para vídeo. Porém, no restante você não vai perder quase nada, porque é o mesmo processador, as mesmas câmeras. Então, realmente, nesse caso, entre esses dois carinhas aqui, é muito uma questão de gosto e preferência por tamanho. E o preço do S23 Plus acaba se justificando. Você gasta 400, 500 reais a mais, porém, você tem uma telona maior e muito mais bateria. O que vamos combinar que, por essa diferença de preço, acaba sendo interessante. Então, gente, essas são as considerações que dá para trazer, mas frisando novamente, para você que gosta de redes sociais, jogos, quase todos os usos que você pensar, mesmo o mais barato deles vai te fornecer sim um ótimo desempenho. Mas, se você é preciosista, quer o mais alto desempenho, vai usar um multitask pesado, aí não tem para bater o Ultra e nem o Plus tem melhores nesse sentido, porque só esse aqui que vai vir com mais memória RAM e que vai ter essa vantagem aí da caneta, da câmera e todos esses detalhes. Agora, me diz aí, qual desses aqui que você pretende comprar ou que você gostaria de comprar? Eu, particularmente, gosto de celular pequeno hoje em dia e o S23 me encanta muito, que tem ótimos resultados num tamanho compacto, super bacana. Acho que seria a minha opção número 1. Por outro lado, eu sou um usuário de Galaxy Note, tenho o Note 10 Plus em casa. Gosto muito de desenhar em celular. Vocês já viram meus desenhos no review desse aparelho aqui? Desenho que eu fiz no Galaxy Note 10 Plus. E é muito legal essa experiência com caneta, e a câmera em DX também é muito boa, então eu ficaria realmente em dúvida. Mas assim, ficaria em dúvida só no mundo das ideias, porque pro meu bolso todos estão muito caros e vou acabar comprando nenhum. Mas me diz você, qual que você pretende comprar aí? Qual que é o seu favorito? Gostou dos resultados de câmeras? Deixe seu comentário, também manda seu like, se inscreve aqui para mais comparativos entre linhas Galaxy, entre linhas iPhones e outros comparativos tantos que a gente sempre traz por aqui, beleza? Eu sou o Fábio Jordan, muito obrigado pela companhia, nos vemos no próximo vídeo, até lá e fui!